Nesse vídeo tem uma carta Cloud, Sakura Card Captors colorida, carta fogo. Tem a criação de mais um desenho autoral, finalmente, né, o tradicional que eu adorei fazer no meu tempo livre. E uma tatuagem de realismo preto e cinza de Jesus com uma palma da paz. Me amarrei nos detalhes. Fica aí que eu já mostro pra vocês tudo isso e muito mais. Valeu! Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso. Muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Hoje é segunda-feira, são 8h47. Eu tô aqui em casa já, acabei de chegar lá da loja. E hoje foi dia de criar o projeto do Rômulo, que vai tatuar comigo uma imagem de Jesus Cristo com uma pomba branca, uma pomba da paz. Ele trouxe uma referência, né, de um preto e cinza com uma base um pouco mais realista, mas ainda com uma leve estilizada aí. Aí a gente conversou bastante, ele tá querendo mandar na parte interna aqui do bíceps do braço dele. Como era uma tatu com base realista, com base fotográfica, né, a gente não tem uma foto do rosto de Jesus, então eu fui para as estátuas, para as imagens, né, para as esculturas que tem uma base anatômica muito real e que tem uma riqueza de detalhes bem legal que a gente consegue traduzir, né, e ele também já tem uma incidência de luz, uma incidência de sombra, então eu consigo tirar tudo isso ali e fazer uma colagem, uma montagem já com o foco que eu quero. Então eu procurei algumas imagens, peguei uma que eu achei que tinha a composição toda bem interessante pro que eu queria, mas eu achei uma outra imagem dessa mesma estátua com o rosto num ângulo levemente diferente, com uma qualidade um pouco melhor, então já fiz aí uma sobreposição, uma soma desses dois pedaços da imagem para compor uma imagem final. E aí fui buscando, né, botei uma pomba ali na frente, fui trabalhando nas sombras, nos contrastes e tudo mais, dando aquela lapidada com os brushes, com os efeitinhos ali no Photoshop e tudo, só para deixar bem resolvida toda essa composição, toda equilibrada em termos de luzes e tal. E botei os detalhezinhos que ele queria acrescentar, tipo aquele halo de luz que ele tem em volta, só que com um efeito meio que de mandala, uma flâmula com umas inscrições que ele queria colocar, que ele me passou lá, números, datas e tal. E é isso, esse projeto tá praticamente pronto. Ficou assim como vocês estão vendo aí. Eu vou mandar agora para aprovação e vamos ver o que ele acha. Assim que eu souber, eu volto aqui para contar para vocês. Valeu! Hoje é terça-feira, são 10h31 da noite. Eu tô aqui em casa e hoje eu dei um pulo lá no Paralelo 82 para trocar uma ideia com o pessoal de lá, com os sócios, os donos do estúdio, do coletivo. Para quem não sabe, né, eu lancei um vídeo agora esse domingo explicando tudo. Tem um link aqui para você ver com mais detalhes o que tá rolando, mas eu basicamente tô fazendo mais uma transição aqui na minha carreira, mais uma mudança significativa. E lógico, tô sempre trazendo aqui para vocês, mostrando tudo que tá acontecendo. Então nesse vídeo eu abro um pouco aqui meu coração, falo de todas as questões que estavam rolando já nos últimos tempos, né, meus conflitos, as minhas dificuldades e as decisões que eu tomei para dar um novo rumo aí para minha trajetória, fazer mais uma etapa aí, né, da minha evolução e tudo mais. Eu basicamente tô passando o ponto da minha loja, a Skin Carver de Tatu, que fica, né, aqui na Tijuca. Isso por uma série de razões, entre elas me desatarefar um pouco, né, a responsabilidade de administrar um estúdio é muito pesada, mas não só isso, porque lógico eu poderia botar alguém para gerenciar e tudo mais, mas principalmente porque esse não é o meu foco, empreender assim. Então ter um estúdio foi importante, né, nesse ano foi importante para eu poder me desenvolver meu trabalho, ter um lugar que eu pudesse ter mais liberdade e tal, e estabelecer um pouco também o meu nome, conseguir, né, ter um pouco mais de visibilidade graças a isso. Mas é muita sobrecarga, sabe, é muita responsabilidade você ter que fechar todas as contas da loja todo mês e tem que fazer tudo funcionar, tudo direitinho, resolver todos os problemas que surgem. E quem administra um negócio, ainda mais uma loja física, sabe quanto de problemas que sempre aparece para
você ter que resolver. Então é simplesmente uma questão de onde colocar as minhas energias. Como eu faço 3 coisas ao mesmo tempo, administro a loja, a minha carreira como tatuador em si, que é criar as artes e tatuá-las. Então tem a parte toda do negócio, a parte administrativa, a parte artística, a parte de se desenvolver artisticamente, tatuar e tudo mais, e a parte daqui do canal do YouTube, que é uma outra coisa que eu faço ainda, a parte de produção de conteúdo, de edição, de pauta, de, enfim, post. Tudo isso consome muito tempo e energia. Então eu tava no meu limite, até de estresse emocional e tudo mais, e para eu ficar mais produtivo, para poder focar no que realmente importa, que é estudar mais, desenvolver mais o meu estilo próprio, desenvolver mais os meus trabalhos autorais, eu optei por fazer essa passagem aí, entregar a loja e ficar mais livre, ficar com a agenda mais flexível, sem ter que estar batendo todo dia ponto lá, abrindo e fechando a loja e tudo mais. Então o que vai acontecer é que eu vou colar lá com a galera do Paralelo 82 para fazer parte da equipe desse estúdio, em que uma amiga minha, né, é sócia, então a gente já trocava essa ideia há muito tempo, ela vive os mesmos perrengues que eu aí, de administração e tudo mais, sendo que é um espaço muito maior, com muito mais tatuadores, artistas fodas lá. Como eu conhecia já de perto, já de trocar ideia com ela, eu sei que eles têm uma atenção muito diferenciada e muito especial em valorizar o trabalho autoral, valorizar a arte dos tatuadores da equipe deles. Eles querem fortalecer a marca do estúdio deles, consolidando os tatuadores como referências autorais de criação, bons artistas. Isso é uma preocupação que muito me interessa, tem tudo a ver comigo. Eu sei a atenção que eles dão, o suporte que eles dão lá pros artistas e tudo mais. Acho que foi mais uma mudança natural, um caminho natural de acabar que tem uma porta aberta bem bacana lá pra mim. Então a gente foi trocar essa ideia, foi ver como é que a gente vai organizar essa passagem aí de bastão. Tô num período de transição que eu vou em algum momento parar de atender aqui na loja e entregar ela, e tirar algumas coisas e tal, e aí mudar a minha agenda, meu ponto de atendimento pra Botafogo, lá no Paralelo 82, na Rua da Passagem. Então é isso. Se você quiser saber com mais detalhes, tem um vídeo aqui falando só sobre isso. Então é isso. Se você quiser saber com mais detalhes, tem um vídeo aqui, clica pra você entender tudo que tá rolando, um pouquinho mais nos pormenores. E aí eu fui lá nessa reunião de tarde, eu tive que voltar ainda pra loja, que eu tinha uma tatuagem marcada ali com a Nubia, que veio fazer uma pantera cor-de-rosa. Então ela queria fazer uma imagem oficial, uma imagem do cartoon mesmo, que é uma pose que ela tá dando uma gargalhada super fofinha, ela adora rosa e queria esse personagem que ela curte. Então uma tatuagem simples, a gente fez aí em 1h30, tracei ela toda com uma liner de 7 e colori ela toda bem preenchidinha, bem blocada, com as cores bem vivas aí, pra deixar mais rosinha, que era o que ela queria. Trabalho simplesinho aí pra encerrar esse dia que foi de reuniões e planejamentos e tudo mais. Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar umas tatuagens, fica aí que você vai acompanhar todo esse momento que eu tô vivendo juntinho aqui comigo. Valeu! São 10h08 de quarta-feira e hoje eu preparei 2 desenhos de projetos que estão marcados pra eu fazer, né, nos próximos dias. O primeiro que eu trabalhei durante a tarde é a tatuagem que a Gabriela vai fazer. Ela veio no estúdio acompanhar o Christopher, que na semana passada fez uma tatuagem de uma rosa em preto e cinza que eu fiz com uns traços de Neotrad, e ela curtiu muito meu trabalho vendo ali de perto, eles gostaram muito do resultado, então ela de imediato já saiu lá da loja marcando outra tatuagem pra ela, uma ideia que ela já tinha, que ela queria fazer, que era um arranjo de umas florezinhas mais delicadinhas, aquelas flores que tem 5 pétalas assim, não sei muito bem o nome, mas ela me passou uma referência que tinha uns arranjozinhos, uns matinhos, umas graminhas, umas coisinhas assim. Então eu fiz uma primeira versão durante a tarde, mandei pra ela, ela fez algumas observações, não estava exatamente do jeito que ela esperava, então a gente juntou mais, ela me passou uma outra referência pra eu entender melhor, e a gente juntou mais as flores, ocupou melhor o espaço interno delas, enfim, agrupou um pouquinho mais e deu um volume, uma dobra um pouco mais interessante ali pra elas. Então mandei essa segunda versão, ela curtiu, aparentemente vai ser essa versão mesmo. E aí em seguida eu comecei a trabalhar num projetão que eu vou fazer na Stephanie. Ela passou lá nessa semana no estúdio, porque ela tem uma tatuagem aqui, bem nessa área aqui, no colo, logo acima do seio, que ela quer cobrir, que é um cupcake, uma tatuagem bem antiguinha que ela tem, que ela não curte. E aí ela queria muito mandar um lobo num estilo bem black work, assim, com efeito de sketch, com bastante preto. E aí a gente conversando lá viu o que dava, assim, eu falei pra ela que ia ter que crescer bastante, porque eu tenho que fazer com que toda a cara do lobo fique fora desse tatu que a gente vai cobrir, né? A cara do lobo tem que vir mais pra cá, pra que essa partezinha que a gente vai cobrir do cupcake, ela fique por baixo ali do que seria a testa e a cabeça do lobo, que é uma parte mais escura que a gente pode fazer, uma área mais cinza escuro
ficou até praticamente preto. Então a minha ideia é botar um lobo de perfil quase de lado, mas não totalmente, ainda com um pouquinho de ângulo, e aí fazer essa escurecida legal nessa área, assim, até o ponto em que precisar para disfarçar bastante essa tatuagem, jogar um preto bem escuro, jogar um fume cinza ali pra blocar por cima. Ela tá bem desgastadinha e jogando bastante informação de linha, volume, sombra de preto e pesando ali, dá pra disfarçar ela 100% e aí de repente jogar uma luzinha de branco nos fiapos e tal, fazer um jogo ali que vai trazer a atenção pra um desenho completamente novo e vai prender muito mais o olhar. Então eu fiz esse esboço ali no Sketchbook Pro com referência de outras tatuagens de lobo, outras tatuagens de black work, e eu usei uma foto de um lobo ali como base. Ela queria um lobo mais sério, mas a referência que ela me deu foi um lobo que eu fiz há um tempo atrás aqui no antebraço do Yuri, que é um esquetão todo soltão, que ele tá rosnando assim, bem feroz. Mas enfim, eu fiz uma versão mais controlada, uma pegada um pouco menos sketch, assim. Eu falei pra ela que eu preferia fazer um pouco mais blocado, pra que essa pigmentação fosse mais sólida e justificasse, fizesse sentido aí pra cobrir esse trabalho. Então esse foi o dia de hoje, só criando aí, já que hoje foi mais um dia chuvoso, bem cinza, então a loja ficou mais paradinha. Aproveitei pra adiantar esses projetos que eu precisava mesmo fazer. Daqui a pouquinho eu volto e mostro mais pra vocês. Valeu! Hoje é quinta-feira, são 8 horas e 32 minutos. Hoje foi dia de tatuar a Dandara, fazendo o antebraço dela. Aquela carta Clow que eu mostrei eu criando aqui no vídeo da semana passada, né? Criando não, fazendo uma adaptação da arte da carta mesmo, arte oficial. E ela queria colorida, a gente fez, né, uma versão a partir de uma imagem que a gente achou em cores ali. E bom, ela chegou hoje, a gente ainda foi ver algumas mudanças, alguns detalhezinhos que ela queria mudar. Já tinha comentado comigo daquela versão que eu mandei. Então basicamente a gente tirou a flâmula da parte da frente, né, do meio dela, desceu pra ficar embaixo, como é na carta original. E aí eu troquei a lua por uma estrela, que ela queria muito o elemento da estrela lá da Sakura, em vez da lua. Então virou uma carta como se fosse a segunda geração, em vez da carta Clow, pra quem conhece aí. Uma outra alteração que eu fiz foi mudar o outline das partes de fogo, de preto pra vinho escuro, pra ficar um outline colorido na parte que tá pegando fogo aí. Então é isso, a gente começou a tatuar. Era uma tatu bem delicada, muito delicadinha, ainda mais que ela não quis abraçando, pegando toda a área do antebraço. Então a gente deu uma leve centralizada, deu uma leve diminuída, e ela já é muito delicadinha, muito fechadinho os detalhes. Então eu tracei ela com uma liner de 3 e fiz os bolds com uma liner 11. Eu já fui fazendo os bolds direto nas áreas que tinham bold e só usei a liner para as linhas internas, com muito cuidado aí para não perder detalhe, para não juntar, tremer, estourar, bem devagarzinho. Usei minha penzinha, a Equalizer Micron Turbo. Nas partes ali dos fogos que estão em volta dela eu tracei de vinho, no resto todo de preto. Já fui fazendo essa variação de espessura à medida que eu fui evoluindo o desenho. Atenção máxima ali no rostinho, que era muito fechadinho, então eu fiz só com o cantinho ali da liner de 3 para fazer todas as feições e tudo mais. E depois eu vim colorindo, né? Na verdade eu fiz uma base de sombra, muito pouquinha sombra, porque é um trabalho praticamente todo só em cores, mas eu fiz onde uma pena da asa sobrepõe a outra, bem no cantinho, eu joguei um cinzinho ali para sobrepor ao vinho escuro que ia. Aí eu fui fazendo esse degradê nas cores de fogo do vinho, meio cereja, né? Vinho escuro para um vermelho Ferrari, para um laranja real. Não era nem real. Laranja pastel, ele é quase tão vivo quanto o laranja real da Electric, mas não é, ainda é um pouquinho mais pastel. Eu fiz esse degradê de fogo, né? Um vermelho cereja, vinho, para um vermelho aberto Ferrari, para um laranja como esse, para um amarelo ouro e para um amarelo canário mais clarinho. Então eu usei esses 5 tons aí. Usei os 4 primeiros, do mais escuro até o amarelo ouro, no corpo, nas asas e tal, e só nas partes de fogo usei o amarelo ouro indo pro canário, os 2 amarelos mais claros ali para as partes de fogo. Então é isso, esse foi o trabalhinho de hoje. A gente curtiu pra caramba o resultado, ficou super preciso ali, tô bem orgulhoso. E é isso, a última carta Clow que eu fiz foi lá no comecinho, quando eu ainda era aprendiz, foi a carta Brilho. De lá pra cá eu só fiz uns flashzinhos com o Quero, o báculo e tal. Então mais uma bem trabalhada da Sakura aí pro portfólio depois de um tempão. Valeu! Hoje é sábado, são 10 horas e 7 minutos da noite. Eu não consegui parar pra gravar muito, né, desde ontem. Então vou falar primeiro do que eu fiz ontem. Ontem eu aproveitei um tempinho que eu tinha livre pra adiantar a criação de um projeto autoral. Fazia um tempo que eu não parava pra criar livremente, assim, sem ter que atender a algum assunto, algum briefing, né, de um cliente. Então eu peguei uma imagem ali de referência de uma pasta que eu tenho de referências de figura humana, modelos, rostos, e comecei a desenhar livremente, interpretando ali, usando a base
da anatomia da garota da foto, comecei a rabiscar pra ver o que saía e tal, e acabou que saiu um projeto bem legal, assim. Eu tentei flertar um pouco com a linguagem que eu já tava desenvolvendo nos últimos autorais de figura humana que eu criei, né, aquele Blue Sky da garota com o céu azul na cabeça, que ela tem o pescoço também e o colo aqui tatuado. Então eu queria ir pra esse lado, queria fazer uma brincadeira que remetesse a essa mesma linguagem, mas uma parada totalmente nova, né, uma outra arte, com outros elementos, outros conceitos. E acabou que eu fiz todo o foco, né, de detalhes ali na tatuagem, como se ela tivesse com tudo fechado, o pescoço aqui com várias rosas. E eu fui esboçando, fui estudando e resolvi fazer uma paleta de cores, né, que remetesse a isso, com uns rosas, uns azuis arroxeados no fundo pra destacar, e as folhas das rosas meio turquesa, assim, que realça bem com esse azul arroxeado do fundo. Usei a mesma paleta de cores pra jogar na maquiagem dela, e eu fiz o rosto, principalmente, um mapa de sombras do rosto, da pele, bem simplificado, que a ideia é fazer um desenho que seja bonito, elegante, mas que não seja tão detalhado assim, ou seja, que ele seja minimamente fácil, ágil de fazer e de finalizar. Um desenho prático e bem bacana. Eu tô amarradão, curti o resultado e tá aí, disponível pra tatuar. Quem quiser, fala comigo, vamos mandar pra pele. E hoje o dia foi cheio. Hoje eu, no começo do dia, né, de manhã ainda, 10h30, fui tatuar a Gabriela, que tava marcada comigo, e ela vinha fazer uma frasezinha na parte da frente aqui do braço, e eu tracei com uma liner de 5. Fiz todos os detalhes ali com uma liner de 5, e ela ia tatuar na parte de trás aqui do braço, acima do cotovelo, aquele arranjozinho com 3 flores que eu mostrei eu criando aqui, se eu não me engano. A gente fez umas adaptações ali na hora, só mais uma variação daquela ideia que a gente já tinha, só pra fazer uma versão final. Espacei um pouquinho mais as flores, detalhezinhos, e aí eu tracei também tudo com uma liner de 5, sobrei com uma Magnum Round 9, fiz uma sombrinha bem suave. A ideia era não marcar as linhas do triângulo, então era importante sombrear elas atrás, no fundo, e deixar o espaço em branco, vazio aí, de onde iam ter essas linhas desse triângulo para ele saltar, para enfatizar aí a forma geométrica. Essa foi a tatuagem no começo do dia, e logo depois que eu terminei, na verdade quando eu tava terminando, chegou o Rômulo, que tava marcado comigo para fazer um rosto de Jesus Cristo com uma pomba da paz. A gente já tinha deixado marcado há um tempo, eu mostrei eu preparando essa arte aqui também. Uma tatuagem em preto e cinza, num estilo realista, bem trabalhada nos detalhes. Ele foi mandar na parte interna aqui do bíceps. Então a gente fez algumas adaptações, tirou a flâmula com o nome que tinha na parte de baixo, porque tava ficando muito comprido, muito vertical, e é uma área mais restrita aqui, a altura que tem. Então ele tinha uma necessidade de cobrir uma largura maior para dar a volta. Além de fazer a tatuagem, ele queria emendar com aquele que tem do lado de fora aqui, com um efeito de sombreado, fazer aquele fundo esfumaçado ali para fechar mesmo, né, para emendar de um lado e do outro. Então a gente acabou fazendo de outra forma, assim, botando a parte escrita na vertical, na parte de trás aqui, assim, né, quase na parte que emenda com a que ele tinha no ombro, justamente para preencher um espaço meio vazio, meio morto, que ia estar ali atrás, e encaixou direitinho. E aí a gente pôde concentrar todo o foco nessa tatu da parte interna. Mais um trabalho desses que eu vou muito com calma ali, né, muitos detalhezinhos. Eu comecei marcando todas as linhas, as peninhas da pomba com uma liner 5. Eu usei uma liner 5 para todas as partes de linha que eu fiz nessa, mas eu comecei marcando com sume bem clarinho, já que é uma pomba branca, uma pomba da paz, mas eu tinha que dar alguns detalhes, dar algumas nuances. Então eu marquei bem clarinho ali, e depois eu joguei um sume claro para fazer alguns volumes, né, para ela não ficar totalmente branca. Ela tá numa contraluz, ela tem alguns efeitos de volume ali, mas com cuidado para não escurecer demais, não passar do ponto. E aliás, atenção, essa é uma área, né, que é uma das áreas que mais fica vermelho, mais fica irritado com facilidade, porque é uma pele bem delicada, é uma pele sensível. Então é legal nesse tipo de trabalho você ir com calma, tomar cuidado para não escurecer demais. E o que eu costumo fazer é dou aquelas primeiras passadas, e aí ela vermelhou, eu deixo, vou para uma outra parte, deixo ela assentar um pouco nessas partes que a gente joga um sume mais clarinho, né, não nas partes escuras, mas nas partes que tem que ser bem clarinho mesmo. Dá aquela primeira passada bem de leve com sume ralo, vai ficar vermelho, deixa ali, deixa o vermelho cair, assentar, sair o vermelhinho, aí você vai ver se aquele cinza tá num tom legal, se pegou bem, se tá bem pigmentado, antes de sair passando muito por cima do vermelho. E aí você perde a referência, pode escurecer demais. E uma preocupação legal que eu tive, que vale a pena aí. Então eu usei uma liner 5 para fazer essas marcações, esses fiapinhos, essas linhas dos contornos, uma Magnum Round 9 para fazer a maioria de sombreado, uma Magnum Round 13 para fazer os esfumaçados, as sombras mais largas, né, mais esfumaçadas na parte do fundo e tudo mais, e uma buchinha de 15 para auxiliar aí alguns detalhezinhos de sombreado. Basicamente eu tinha que fazer o render da sombra, né, do rosto, que foi bem delicado ali, com uma Magnum principalmente a 13 para fazer esses cinzas bem atravessados aqui, bem ralos, com esse recurso que eu falei de esperar terminar de ficar vermelho para ver direitinho. E a parte do cabelo e da barba, né, que deu bastante trabalho. E essa parte como que eu fiz? Eu vim com uma liner de 5 com
um sume médio, sume já cinza escuro, marcando todos os fiapinhos, os contrastes mais escuros, enaltecendo os cachos, mas sem traçar perfeito, só insinuando aqueles riscos, aquelas partes mais escuras que ficam aí entre os cachos. E aí, com isso, eu não perdi o stencil, eu consegui marcar quais eram as áreas de fiapo, de entrefios mais escuros. Depois eu vim com um sombreado do sume, fazendo aquelas nuances principais dos cachos, dizendo o que estava mais escuro, mais claro, aí criando os volumes maiores e deixando essa sensação de brilho, que aí você atravessa essa marcação mais escura que você fez dos fiapinhos e aí você já dá aquele volume maior. Fui fazendo essa escultura aí parte a parte e esse é o trabalho que vocês estão vendo. Ficou bem bacana, adorei. Mais um realismo, porra, cada vez mais eu tô amarradão com os resultados e é bom tá dominando mais uma técnica e ajuda pra caramba em todas as outras. E além disso, mais coisa pro portfólio legal, mais trabalho que eu posso pegar de vários estilos. Então é isso. Semana tá acabando aqui, eu tô cansadíssimo, tô destruído, muita coisa pra resolver com esse lance de troca de estúdio e tudo mais, mas vamos que vamos. A gente se vê na semana que vem. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Se você curtiu, não esquece de dar aquele like, compartilhar, se inscrever no canal se você ainda não fez isso. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.